Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez. E nessa videoaula eu tô trazendo um conteúdo que me pediram demais aqui no canal, que é o entendimento de mapa de Carnot. Nessa videoaula eu vou trazer os conceitos básicos, o que significa, o que ele precisa, e estou colocando dois exemplos. Numa próxima videoaula eu coloco mais exemplos, mais exercícios, para a gente ficar bem fera. Eu preciso de toda a sua concentração, porque esse conteúdo não é fácil. Você vai sentir um pouco de dificuldade, mas volte o vídeo quantas vezes forem necessários. E se precisar, deixe uma pergunta aí nos comentários, que Titio Trevas responde. Tá legal? Então, concentração, pegue seu lápis, seu caderno e bons estudos. Bom, meus amigos, vamos fazer agora o que muita gente está me pedindo para fazer, que é uma videoaula sobre o mapa de Carnot. É o mapa de Carnot, e aí a pronúncia fica a seu critério. Esse mapa ele também serve para a gente achar a expressão booleana de forma mais simplificada, sem precisar fazer aquele montão de conta. O que para a maioria das pessoas é uma coisa muito interessante, porque na matemática muita gente toma uma pernada e acaba errando o processo de simplificação. Entretanto, também não é... A gente não tem aqui a solução de todos os nossos males. Sabe por quê? Esse mapa também é chamado de mapa K, né? O K vem de Carnot, porque ele precisa da tabela verdade. Só através da tabela verdade é que a gente vai conseguir construir os circuitos otimizados ou chegar na expressão do circuito mais otimizado possível, ou seja, aquele circuito mais simplificado que facilita aquela história toda que a gente já viu, a manutenção do circuito, o custo do circuito. Então, tudo aquilo que a gente já viu está valendo. Mas para fazer o mapa de Carnot, a gente precisa sair da tabela verdade. E você já vai me fazer a seguinte pergunta: e se eu não tiver a tabela verdade? E se você não tiver a tabela verdade, você vai precisar dela para fazer o mapa de Carnot. Mas, Titio Trevas, e se eu não tiver? E aí, vamos deixar isso um pouco mais para frente, que depois eu vou fazer uma videoaula mostrando como é que a gente pode montar a tabela verdade quando eu tiver apenas uma expressão. Ou, já posso adiantar, de uma maneira bem mais simples, você pega aquela expressão, monta o circuito, vai colocando as entradas e vê o que dá de saída. E pode até usar o simulador para isso, para não perder muito tempo, ficar fazendo combinação na sua cabeça, você também pode errar. Ou então você vai utilizar técnicas aí de, dada uma expressão booleana, você montar a tabela verdade. Mas o que importa é a gente já começar a entender para que o mapa de Carnot veio e quanto interessante isso vai ser. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui um pouquinho para a gente poder verificar a simplicidade e a beleza da coisa. Olha só, vamos relembrar aqui. Eu te dou uma tabela verdade, e eu tenho aqui uma tabela verdade com 3 entradas A, B e C, e por isso eu tenho 8 combinações possíveis, lembrando que isso é uma potência de 2 elevado a n, uma potência de base 2, e n é a quantidade de entradas que eu tenho. Então, se eu tenho 3 entradas, 2 elevado a 3, eu tenho 8. E utilizando a técnica da soma dos produtos, eu posso montar a expressão booleana dessa tabela verdade. E para utilizar essa técnica, a soma dos produtos, eu preciso pegar as linhas que têm o 1 como saída. Então eu vou pegar aqui a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e a sétima linha. Então todas essas 4 linhas têm o 1 como saída. E aí eu tenho que na primeira linha eu vou ter o A barrado, o B barrado e o C barrado. Tudo numa multiplicação, porque a técnica é soma dos produtos, então precisa ter o produto. Titio Trevas, por que é A barrado, B barrado e C barrado? Vou mostrar. Já que eu estou pegando a linha do 1 e o A está valendo 0, o A é a negação da saída. Então, se é a negação, está aqui, ó, a barrinha indica a negação. Tá legal? Isso vai valer para todos. Então, na primeira linha eu tenho A barrado, B barrado e C barrado. Na segunda linha, eu tenho A barrado, B barrado e o C. Na terceira, o A barrado, B e o C barrado. E na última linha, A, B e C barrado. Se você tem alguma dificuldade, você precisa ver as videoaulas do Titio Trevas que já se passaram. Então, basta você ir na playlist de tecnologia de computadores que você vai ver todas as videoaulas aí. E é bom dar uma olhada mesmo, porque eu já coloquei aqui em cima relembrando. Então, eu não vou perder muito tempo com isso aqui. Bom, já que é a soma dos produtos, então, eu como solução, eu terei a soma desses produtos.
Então, a minha expressão booleana dessa tabela verdade é essa aqui. E, em teoria, eu deveria montar o circuito baseado nessa expressão. A pergunta que a gente faz é, será que esse circuito ele é o mais otimizado? Ele é o circuito mais simplificado? Certamente que não. E a gente vai fazer a simplificação. E no processo de simplificação, nós temos aqui a expressão ela toda armada, né? A soma dos produtos, as 4 linhas que geram 1, então que estão aqui representadas. E eu percebo logo de cara nessas 2 primeiras parcelas aqui que eu encontro o A barrado e o B barrado tanto na primeira parcela como o A barrado e B barrado na segunda parcela. E a gente já viu também, de novo, você volta em algumas videoaulas aí para trás, que agora eu já não me lembro de cabeça qual que é, a gente já viu que quando nós temos os mesmos elementos nas 2 primeiras parcelas, nós podemos colocar em evidência. Então é isso que eu estou fazendo aqui, estou colocando o A barrado e o B barrado em evidência, vai sobrar quem para mim? Vai sobrar o C barrado e o C, beleza? E aí o restante eu simplesmente repeti. E aí com um olhar mais apurado e cuidadoso, eu vou perceber que nessas outras 2 parcelas aqui do fim, eu tenho o B e o C barrado também nas 2. E se esses elementos aparecem nas 2 parcelas, eu posso colocar eles em evidência. Então, eu teria a primeira parte aqui, vou colocar o B e o C barrado, e vai sobrar quem? Olha, o A barrado que acabou ficando em vermelhinho, ó, o A barrado e o A, que é o que está aqui, ó, A barrado e A. Pela identidade aí que a gente já viu também, eu tenho que o C barra mais o C vai me dar 1. Então, já coloquei ele aqui, ó, dá 1. E também já vi que o A barrado mais o A também vai me dar 1. Então, eu tenho isso aqui. Beleza? Tranquilo? Então, isso vai me gerar a seguinte expressão. A barrado, B barrado, mais B e C barrado. Porque qualquer coisa vezes 1, na multiplicação lógica, aqui o vezes é uma porta-end, e na porta-end, qualquer coisa e o 1 vai dar qualquer coisa. Porque se for 1 vai dar 1, e se for 0 vai dar 0 também. Então, está aqui, ó, A barrado, B barrado, mais BC barrado. Então, fazendo o processo de simplificação, eu chego nessa expressão. Caramba, mas é exatamente aí que o mapa de Carnot ele vai entrar. Ao invés de a gente ter que fazer essa conta toda, lembrar de todas essas identidades, a gente vai desenvolver um processo muito mais tranquilo, entre aspas, aí, para quem conseguir pegar o processo. Mas vamos prosseguir e vamos ver onde é que a gente vai parar. Então, vamos lá. Eu tinha essa expressão grandona aqui, né, a expressão inicial. Fazendo a simplificação, eu chego nessa expressão reduzida e essa vai ser a minha solução mais otimizada, né? Então, o circuito montado nessa expressãozinha, ele equivale, ou seja, ele gera a mesma tabela verdade que a gente viu anteriormente, que esse grandão aqui. Mas olha a quantidade de portas, a quantidade, como está a combinação entre as entradas, muito mais simples do que esse grandão aqui, beleza? Então, isso a gente já viu e isso foi apenas para relembrar. Então, vamos ao mapa de Carnot e vamos começar a entender. Olha, o mapa de Carnot ele fornece a expressão booleana simplificada, buscando oferecer a solução, que é o circuito mais otimizado possível, inteligente. Bacana? O mapa de Carnot, né, o mapa K, é construído a partir da tabela verdade. Então, a palavra aí que chama atenção é a tabela verdade, ou as palavras, né, é a tabela verdade. Sem a tabela verdade, a gente não consegue montar o mapa de Carnot. Como é que a gente vai fazer isso? Presta atenção agora em todo o processo que, no primeiro momento, é um pouco complicado. Mas tenho certeza que se você tiver alguma dificuldade, dá um pause no vídeo, volta um pouquinho que você vai compreender. Mas precisa ter paciência. Então aqui, ó, mesma tabela verdade, o mesmo exemplo. Nós temos aqui as 4 linhas com 1 e nós vamos montar, então, o nosso mapinha de Carnot. E o nosso mapinha de Carnot nada mais é do que uma outra tabelinha. Então, nós vamos montar uma tabelinha nesse molde aqui, ó. Tá aqui. A tabelinha está nesse molde. O que eu vou colocar aqui, ó, nesse primeiro quadradinho aqui? Eu vou colocar todas as entradas que eu tenho. E eu posso colocar individualmente ou posso colocar em duplas. Mas como aqui eu tenho um número ímpar de entradas, ó, tenho A, B e C, são 3 entradas. Então aqui primeiro eu vou colocar a primeira entrada, que é o A, e aqui em cima eu vou colocar as outras 2 entradas, que é o B e o C. Se eu tivesse só o A e o B, aqui eu colocaria o A e aqui em cima eu colocaria o B. E se eu tivesse A, B, C, D, aqui eu colocaria o AB e aqui eu colocaria o CD. Acho que deu para você compreender um pouquinho, né? Então, colocando as entradas, agora eu preciso colocar os valores dessas entradas. Então, vamos lá. Quais são os valores lógicos possíveis para a entrada A? Então, você está vendo aqui, ó, eu destaquei aqui
nessa elipse verde, que eu tenho o valor 0, então o A tem horas que ele vale 0, e tem horas que o A vale 1. Então está aqui, ó. E eu vou colocar aqui. Então, o meu A, ou ele vale 0, ou ele vale 1. E agora eu vou pegar as entradas B e C e vou colocar todas as combinações aqui de B e C possíveis. Vamos lá. Na primeira linha, você vai ver aqui, ó, a combinando B com C, eu tenho a combinação 0, 0, certo? Então, eu vou colocar 0, 0 aqui. Beleza? Esse primeiro aqui é o do B e esse segundo é o do C. 0 para B e 0 para C. Depois, eu tenho a combinação de B e C, eu tenho 0 e 1. Então, eu vou colocar aqui 0 e 1. Depois eu teria, mas eu vou colocar aqui, ó, eu teria aqui, ó, a terceira combinação de B e C é 1, 0. E aí eu colocaria aqui. Entretanto, nós não poderíamos fazer isso e eu vou explicar o porquê. Olha só, se a gente observar bem, eu destaquei aqui em vermelho, aqui eu tenho 0 para B, aqui eu tenho 1, então significa que o B mudou. Aqui eu tenho 1 para C e aqui eu tenho 0 para C, então C também mudou. O B e o C, eles mudaram. E olha só, existe uma teoria que se chama distância de Hamming. E aí, como eu não dou aula para um curso de eletrônica, eu não vou me aprofundar nesse conceito. Se você quiser saber mais, pergunta ao seu professor de eletrônica qual é a importância da distância de Hamming, mas é uma questão bastante inteligente. Eu vou colocar aqui de maneira bem geral. Ó. Essa teoria ela chama atenção para o número de posições em que duas ou mais combinações diferem entre si. Então, olha só, presta atenção aqui. Se a gente olhar para a tabela verdade, na primeira linha eu tenho a combinação 0, 0. Confere aqui comigo. Na segunda linha eu tenho a combinação 0, 1. Olha o que aconteceu. O B permaneceu o mesmo, que é o 0, mas o C mudou de 0 para 1. Então, essas duas combinações têm apenas uma diferença, ok? Da segunda linha para a terceira linha, o B sai de 0 para 1, então já teve uma diferença, e o C sai de 1 para 0, então nós temos duas diferenças. Então, de uma combinação tão próxima da outra, ele dá duas diferenças. E o Hamming diz o seguinte, olha, para o circuito ficar bastante inteligente, ou para que as coisas sejam processadas de maneira mais inteligente numa máquina, a distância ideal é sempre a menor distância. E distância aí entende-se por quantidade de posições diferentes. Então, se aqui, da primeira linha para a segunda, eu só tenho um de diferente, da segunda para a terceira eu tenho dois diferentes, e olha o que vai acontecer da terceira para a quarta. O B continuou o mesmo e o C mudou, também tem um. Será que não dá para a gente otimizar e mudar isso aqui? Certamente que sim. Então, olha só, se eu, ao invés de pegar a terceira linha e pegar a quarta linha e colocar ela aqui, olha o que aconteceu. O B, que era 0, passou para 1, então nós temos uma diferença, mas o C, que era 1, continua 1, então a gente não mudou, só mudamos uma. O que a gente não pode esquecer é que sempre o primeiro número é relacionado ao B, o segundo ao C. O primeiro é o B, o segundo ao C. O primeiro é o B, o segundo ao C. Então, aqui, confirmando, o B está com 0 e aqui o B está com 1, então o B alterou, mas o C está com 1 e o C está com 1, então o C não alterou. Então, nós temos aí, permanecemos com a distância de Hamming com apenas 1. Então, da primeira combinação para a segunda, aqui da primeira para a segunda só alterou o C. E da segunda para a terceira só alterou o B. E agora, se a gente voltar então para a terceira linha e colocar a terceira linha aqui no fim, o que aconteceu? O B vale 1 e o B vale 1, então não alterou. O C vale 1, o C vale 0, então alterou apenas o C. Continuamos com a distância de Hamming igual a 1. Então, tá bacana? Então, é importante, a gente sempre vai inverter essas duas aqui, e por conta dessa teoria da distância de Hamming. E note que eu não tenho mais nenhuma combinação diferente de B e C, porque a partir daqui, ó, da quinta linha, elas repetem, ó, B e C passa a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, são todas as combinações que eu já tenho aqui em cima. Bacana? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou preencher com as linhas que tem o 1. Então, o que me interessa, de novo, como a soma dos produtos, são as linhas que tem 1. Então, aqui eu tenho 0, 0, 0 vale 1, então venho aqui e preenchi com 1. Qual é a próxima linha do 1? É 0, 0, 1. Então, 0 para o A, 0 para o B e 1 para o C. Então, está aqui, ó, coloquei 1 aqui. A terceira linha que tem o 1 é o 0, 1, 0. 0 para o A, 1 para o B, está aqui no fim, e 0 para o C. Então, vou colocar 1 aqui. Qual é a última linha que tem 1? É essa aqui, 1, 1, 0. Então, é 1 para o A, 1 para o B e 0 para o C. Então, está aqui, o 1 está aqui. Bacana?
Então, essa foi a primeira parte, eu acho que está muito simples. Esse aqui é o mapa K. Que você está passando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, dá aquele joinha, isso me ajuda demais, galera. Tá bom? Pega aí um papel, copia a tabela verdade e tente fazer o mapa de Carnot sozinho. Tá bom? Espero ter ajudado muito. Bons estudos e até a próxima.